Bom, e agora vamos ao vivo à sede da CBF aqui no Rio, porque o técnico Dunga convocou agora há pouco a seleção brasileira para os primeiros jogos das eliminatórias da Copa do Mundo. O repórter Thiago Pimenta traz a lista para a gente. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Carla. Algumas novidades aí na lista convocada por Dunga. Entre elas, a convocação de 2 jogadores do Corinthians, o zagueiro Gil e o meia Renato Augusto. Também outra novidade, a convocação do atacante Felipe Coutinho do Liverpool. Vamos então à lista completa. Os goleiros, Jefferson do Botafogo, Marcelo Groi do Grêmio, Alisson do Internacional. Os zagueiros, Davi Luiz do Paris Saint-Germain, Miranda do Inter de Milão, Marquinhos do Paris Saint-Germain, Gil do Corinthians e os laterais, Fabinho do Mônaco, Rafinha do Bayern de Munique, Felipe Luiz do Atlético de Madrid, Marcelo do Real Madrid e os meias e atacantes, Luiz Gustavo do Wolfsburg, Fernandinho do Manchester, Elias do Corinthians, Renato Augusto também do Corinthians, Douglas Costa do Bayern de Munique, Lucas Lima do Santos, Lucas do Paris Saint-Germain, William do Chelsea, Felipe Coutinho do Liverpool, Oscar do Chelsea, Firmino do Liverpool e Hulk do Zenit. Algumas novidades aí. O primeiro adversário do Brasil deve ser o Chile. E a partida vai acontecer no dia 8 de outubro e o Chile joga em casa. Lembrando que o Chile é atual campeão da Copa América. O atacante Neymar, ele está fora durante os 2 primeiros jogos do Brasil, porque ele foi expulso durante a Copa América e vai ficar 4 partidas fora. 2 ele já cumpriu e só deve voltar a entrar em campo na 3ª rodada, quando o Brasil enfrentar a Argentina. Existe aí, a CBF está tentando recorrer dessa punição, mas ainda não teve resposta. Por isso que ele não está na lista. Voltamos ao estúdio, Carla. Você não deixa de acreditar no trabalho, nos jogadores da seleção brasileira. Como eu falei antes, difícil sempre foi. As dificuldades sempre foram criadas e nós conseguimos superá-las. E agora não vai ser diferente. Eu acho que quando a gente fala que as equipes adversárias cresceram, tudo, é um sinal de respeito com o adversário. Mas, ao mesmo tempo, nós confiamos nos nossos jogadores, no nosso trabalho, no que nós vamos fazer e vai ter essa dificuldade, nós vamos sofrer, mas vamos nos classificar. Pois é, e agradecemos também as informações aí do nosso repórter, o Thiago Pimenta. Márcio Guedes, boa tarde. Boa tarde, Carla. Bom, e o que você achou aí dessa convocação do Dunga? Normal, mais ou menos previsível, porque o Neymar não pode jogar os 2 primeiros jogos, né? Então continuamos praticamente com os jogadores que ele chamou para os últimos jogos amistosos e tivemos a novidade aí do Renato Augusto, porque o Rafinha se machucou. O Renato Augusto, são 3 jogadores do Corinthians, quer dizer, é muito tempo que não se vê isso. O mesmo time no Brasil, o Elias, Renato Augusto e o Gil. Além deles, temos mais 4 jogadores, então são 7 jogadores do futebol brasileiro. Uma lista de 23 é quase 1/3 total, o que mostra também que começa a haver um certo equilíbrio. Esse time aí é um time previsível, os zagueiros que vão se firmando, o Marquinhos, o Miranda, que virou titular, e resta esperar, Carla, que o time se livre um pouco dessa Neymar dependência. Quando o Neymar não pode jogar, que o time se desenvolva tão bem, porque senão vai ficar difícil, né? Você ficar dependendo só de um jogador, de um único craque. E esse jogo inicial contra o Chile, em Santiago, vai ser dia 8 de outubro, é um jogo muito difícil, porque o Chile é uma das melhores seleções da Copa da América do Sul, que acabou de ganhar a Copa América. Agora, Márcio, falar em independência de jogador, né? Vamos falar também, vamos juntar, fazer esse link aí com o Campeonato Brasileiro. Essa dependência dos jogadores, por exemplo, o Corinthians, essa convocação pode atrapalhar o time aí no Brasileirão? Vai atrapalhar um pouquinho, né? Talvez 1 ou 2 rodadas, mas o Corinthians tem um elenco muito bom, muito firme, se baseia até mais no seu esquema tático. E você vê que o meio-campo do Corinthians é forte, tanto que o Elias e o Renato Augusto estão aí convocados. O Corinthians agora perdeu esse jogo ontem para o Grêmio, mas mais ou menos normal, mas viu se aproximar mais o próprio Grêmio, que está agora com 48 pontos, o Atlético perdeu para o Santos, mas está com 49, então você tem uma diferença aí de 5 pontos para o Galo e 6 pontos para o Grêmio. Então os 3 disputam o título nessa altura dos acontecimentos. E tem muita gente se aproximando do dia 4, lutando pela 4ª vaga do dia 4. Tem o Flamengo, tem o São Paulo, tem o Palmeiras, tem o Santos, tem o Atlético Paranaense, muita gente. Agora, Márcio, técnico sendo demitido, né? Rotina, 2 agora. Rotina, isso não é novidade. Novidade seria se você, cara, me dissesse assim, olha, não tem mais nenhum técnico demitido, perdeu 10 jogos e continua, né? A história se repete, né, no futebol. Mas até no caso do Anderson Moreira demorou muito, que o Fluminense não ganha nada no segundo turno, caiu verticalmente, ao contrário do Flamengo, que só faz subir. Eu me lembro que aqui há um mês o Flamengo estava 10 pontos atrás do Fluminense. O Flamengo agora, se ganhar o jogo de hoje à noite contra o Curitiba, vai ficar 10 pontos na frente do Fluminense.
Então, a queda do Anderson foi previsível. O jogo de ontem, o Fluminense levou uma goleada em pleno Maracanã, com falhas horrorosas do Gum, do Marcos Júnior. Perder para o Palmeiras de 4-1 a essa altura da guerra não dá, né? Então é normal essa queda. Agora vamos saber quem vai substituí-lo. Qual vai ser Salvador da Pátria? Alguma sugestão aí? Estou falando do Celso Roth, mas eu acho que a torcida do Fluminense não vai ficar muito satisfeita, não. Não há grandes nomes disponíveis e o Fluminense tem que, nesse campeonato, é só preservar a posição intermediária dele, porque não aspira mais nada. Vamos então aguardar. Obrigada, Márcio. Obrigado a você, Carlos.